Queridos irmãos, amadas irmãs, estamos vivendo esse quarto domingo do tempo da Quaresma e, de fato, nesses dias que estamos vivendo a humanidade toda e cada um de nós, a nossa cidade, é tempo de ouvir a Deus, é tempo de deixar Deus falar, é tempo de colocar os nossos ouvidos de uma forma adestrada, como diz o Salmo, e deixar que a palavra de Deus nos convença, porque Deus está vivo. Como diz a carta aos Hebreus, a palavra de Deus é viva. Ela não é somente uma história de um acontecimento do passado, ela é viva, ela é real, ela acontece. A palavra de Deus, quando é proclamada, principalmente na liturgia que estamos vivendo agora, ela é esse momento de acontecimento nas nossas vidas. Por isso, queridos irmãos, amadas irmãs, mais do que nunca, nesse tempo difícil que estamos passando, é tempo de deixar a palavra de Deus falar. E deixar a palavra de Deus falar não é somente uma postura passiva, mas é preciso estarmos atentos, é preciso ter gana, ter busca e deixar que essa palavra alcance o nosso coração. Porque nós estamos ouvindo muitas palavras hoje. Nós ligamos o noticiário, muitas palavras, e palavras que não são animadoras. Nós passamos muitas das vezes pelas redes sociais, temos muitas palavras de informação que chega a nos levar a uma realidade de melancolia, de tristeza. É o tempo de deixar a palavra que traz esperança e que de fato é a verdade, porque Deus é a verdade, que ela possa vir ao nosso coração e de fato fazer uma Páscoa, renovar-nos interiormente. Insisto, é tempo de deixar que a palavra de Deus, por quê? Porque muitos de nós, vocês que nos acompanham nessa live pelo Facebook, vocês não vão poder ter o contato com o sacramento desse tempo da Eucaristia, sacramentalmente, somente espiritualmente, tanto que nós estamos promovendo o valor da comunhão espiritual. Talvez é um grande tempo também que Deus quer nos ajudar a crescer nessa questão dessa comunhão espiritual. Mas nós temos a palavra. Você tem a palavra de Deus na sua casa, cada um de nós. Creio que é o tempo que Deus quer nos ensinar a, de fato, que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que vem do Senhor. Por isso, ouçamos a palavra de Deus nesse dia e nos deixemos contagiar, alcançar por ela. O Evangelho de hoje, a estrutura da liturgia da palavra de hoje, ela vem como uma continuidade do domingo passado. Esses 3 últimos domingos da Quaresma são domingos do ano A, do ano de São Mateus, e nós chamamos de domingos catecumenais, porque essa era a sequência dos evangelhos, principalmente para preparar os catecúmenos para o batismo. E por isso que São Mateus dá lugar a São João. No domingo passado nós ouvimos o evangelho da Samaritana, e hoje nós estamos ouvindo a cura desse cego de nascença, que toda a estrutura dela é uma estrutura catecumenal, uma estrutura batismal, melhor dizendo, desse cego que nunca tinha visto. Como diz a palavra, ele não era um cego que se tornou cego, mas era um cego de nascença, ou seja, ele nasceu assim, desse modo. E a estrutura do Evangelho, todos os atos, as palavras de Jesus, mostra uma estrutura catecumenal. Jesus que faz um lodo, uma lama, e unge os olhos daquele homem e pede para ele, na piscina de Siloé, ali a imagem da fonte batismal. E de fato, esse evangelho nos lembra algo que os padres da igreja já afirmavam, que ninguém nasce com fé. Ninguém nasce com fé. A fé é adquirida, é recebida durante a vida. A fé não é um dom inato. Por isso que São João frisa muito bem: ele não
enxergava desde que nasceu, porque aqui a realidade do voltar a ver, do ver a luz, da cegueira, é uma realidade que está profundamente relacionada com a fé. Na Sagrada Escritura, claro, aqui nós não queremos diminuir e dizer que ali era só uma linguagem só interpretativa, não. Jesus curou aquele homem fisicamente, mas também há uma cura espiritual, e isso é mais interessante para mim e para você, porque essa realidade da cura daquele homem que não enxergava, esse voltar a ver, na verdade, começar a ver, porque ele era cego, ele nunca tinha visto, é aquela realidade do início da fé. Ele recebeu a fé do Senhor. Por isso que esse ato de Jesus de fazer o barro com a saliva remete ao Gênesis, à criação, à nova criação que se dá principalmente na piscina. Assim também como eu e você, querido irmão, amada irmã, recebemos essa nova criação pelo nosso batismo. Aqui há uma linguagem profundamente batismal, e nesse santo domingo nós podemos entender a nossa vocação batismal, a nossa vocação a viver da fé de um modo profundo. Também essa fé hoje, ela ganha talvez um enquadro, que é a dinâmica da alegria, porque como vocês podem ver, quem nos acompanha na live, no Padre está de rósea, que é o roxo com uma pitada do branco da Páscoa. O quarto domingo é o domingo da alegria. Por isso, a temática hoje que nós podemos meditar é a nossa vocação de batizado, vocação de crentes, na dinâmica do exercício dessa fé alegre, da alegria. Que desafiante! Porque olhando para os dias atuais, nós não temos nenhum motivo para nos alegrarmos, humanamente. Mas a palavra de Deus, ela quer nos ensinar, ela quer realizar essa contradição em nós, porque ela pode nos capacitar a encontrar alegria, a viver uma alegria que talvez o mundo não conhece, como diz a própria palavra, uma alegria que não é desse mundo. Queridos irmãos, amadas irmãs, hoje nós temos essa oportunidade, e olhando para essa palavra, aonde nós podemos relacionar, ter essa ligação, desse dom da fé, já que recebemos essa fé e alegria? A primeira coisa está bem objetiva. Talvez esse dia, Deus está nos propondo de reconhecer essa graça de ter fé. Às vezes nós nos acomodamos, né? Se você olhar para a sua história, eu olhar para a minha história, e vamos perceber como que eu comecei a ter fé. E talvez, quando meditarmos, fazermos essa reflexão, nós vamos encontrar pessoas que foram canais de Deus, talvez desde os nossos pais, da nossa catequese infantil, pessoas que nos trouxeram para Deus, para a comunidade, para a igreja, um retiro talvez que eu participei, uma comunidade. Quantos irmãos hoje conhecem a Deus através de comunidades, de novas comunidades? Creio que fazer essa meditação e refletir, como que eu comecei a crer? Quem me anunciou Jesus? E nós vamos perceber que não fui eu que encontrei o Senhor, foi Ele que me encontrou, foi Ele que me elegeu, foi Ele que me escolheu, foi Ele que bateu a porta da minha vida, foi Ele que tomou a iniciativa de entrar em relação comigo. Porque fé, acima de tudo, não é uma realidade somente de saber teologia no sentido somente racional, é também. Fé não é somente uma filosofia, não é saber uma história. Você pode ler a Bíblia de cabo a rabo e não ter fé, porque fé é relação com uma pessoa. Fé é entrar na dinâmica de viver uma vida encontrada e encontrando. Entende? Eu fui encontrado e quero viver essa minha vida encontrando na companhia do Senhor. Por isso, querido irmão, minha irmã,
a primeira realidade de hoje, que já é motivo de alegria, o ter fé já é motivo de alegria, porque é ter a certeza que eu fui alvo da eleição de Deus. Por isso que nós encontramos nessa primeira leitura hoje, que é a eleição de Davi. O profeta vai à casa de Jessé e ele acha que é o filho mais forte, que é o mais esbelto, o que aparenta, né, maior capacidade. E o profeta, Deus diz, né, no coração do profeta, você vê a aparência, mas Deus vê o coração. Ou seja, o critério de Deus é diferente. Nós achamos, talvez você pode estar achando que você tem fé e você é privilegiado. Não, eu e você somos privilegiados por graça, mas não porque eu tomei a iniciativa de encontrar a Deus. O que seria de mim se não fosse Deus ter me encontrado? O que seria de mim se Deus não tivesse encontrado o poço onde eu estava no fundo? Amado irmão, amada irmã, isso é motivo de louvor hoje. Isso é motivo de bem dizer que ter fé não é iniciativa minha e tua. É Deus que vê o nosso encontro. É Deus que nos encontrou. Por isso, nesse tempo, talvez seja justo e necessário que nós louvemos a Deus por isso. E também valorizemos a nossa fé. Muitos de nós, quer dizer, todos nós temos que estar em casa. E a nossa casa hoje tem que ser o nosso templo, a nossa igreja. A nossa casa tem que ser o nosso lugar de encontro com Deus. A nossa casa tem que ser o lugar da vivência da nossa fé. E o que é viver a fé? É estar na presença de Deus. É estar na presença daquele que de antemão quis e quer estar comigo, que venha ao meu encontro. Isso é motivo de alegria. Talvez hoje nós não podemos encontrar muitas pessoas, né, que gostamos. Eu penso aqui em tantos avós hoje que não estão podendo encontrar os seus netos, em tantas pessoas que são amigas, enfim, e querem ter uma proximidade e não podem. Creio que é um dos sofrimentos comuns a muitos de nós. Mas hoje está também ao nosso encontro, é a nossa decisão, querer encontrar a Deus na nossa casa e nos alegrarmos com Ele, estarmos juntos. Por isso, nos alegremos, porque, como diz a palavra em Isaías, o Senhor se deixa encontrar. Buscai o Senhor, que Ele se deixa encontrar. Uma outra realidade que nós não podemos encontrar nessa palavra, queridos irmãos, amadas irmãs, é que a vivência da fé, receber essa fé, ela nos capacita a ter uma nova visão das realidades do sofrimento na nossa vida. Porque muitas pessoas acham que encontrar a Jesus e decidir segui-lo, porque é isso de ter fé, a fé é um seguimento, a gente está blindado de sofrimentos, a gente está blindado de acontecer coisas ruins. Mas não, Jesus ele não prometeu essa blindagem a ninguém. E ele, ao contrário, ele falou que teríamos tribulações. Mas na verdade, viver da fé, ter os nossos olhos abertos, como esse cego que tem os olhos abertos, enxergar a partir da fé, sermos iluminados, a fé nos ilumina a realidade e nós podemos ver melhor a partir do critério da fé. Ter esse olhar, ter essa vivência, principalmente nos capacita a interpretarmos melhor, nos capacita a entendermos essa dinâmica de modo mais profundo, nos capacita a essa dinâmica de modo a vivermos, e termos um outro sentido, um sentido para além dessa realidade. Por isso, queridos irmãos, amadas irmãs, quando voltamos para o Evangelho, nós percebemos que, primeiro, depois que aquele homem começa a enxergar, a vida não é muito fácil para ele. Ele é perseguido pelos fariseus. Depois também ele é abandonado pelos seus próprios pais. Os pais não dão a segurança, interroga ele é maior. Os pais deixam ele sozinho. Ele é expulso da comunidade. E, na verdade, toda a dinâmica desse evangelho, ele nos dá a entender o porquê
do sofrimento. Na verdade, o Evangelho começa por aí, porque os discípulos, eles perguntam isso a Jesus: por que ele é cego? Por que esse homem é cego? Por que esse homem, ele é cego? Quem pecou? Os seus pais ou ele pecou? E Jesus responde: nem ele nem seus pais. Isso é para a honra e para a glória de Deus. Queridos irmãos, amadas irmãs, a fé nos capacita nesse tempo a ter um olhar para além somente das realidades do mundo e entender que muitas das vezes também Deus permite sofrimentos. Deus permite sofrimentos muitas das vezes para isso, para manifestar a glória dele através de intervenções, de milagres, como nós vemos no Evangelho. Mas São Tomás de Aquino diz que Deus permite sofrimentos por alguns outros motivos. Primeiro, Deus permite, como Jó, que eu e você possamos padecer para crescer na virtude, para crescermos na santidade, crescermos na paciência, para entendermos a vivência da vontade dele em nossa vida, para nos aperfeiçoarmos nos sonhos de Deus. Deus também, segundo São Tomás de Aquino, nos permite o sofrimento para nos livrar de algumas coisas que podem nos matar, não fisicamente, mas espiritualmente, para nos privar do pecado, de perdermos a salvação eterna. Muitas das vezes Deus, ele permite que alguns sofrimentos nos acometam para que isso possa nos servir de salvação. E também São Tomás diz que Deus também permite os sofrimentos para nos expiar dos pecados passados, para nos purificar das consequências dos pecados, e assim podemos estar inteiros, plenos na glória de Deus. Eu convido você, meu irmão, minha irmã que nos acompanha. Creio que a realidade da angústia, da preocupação, do sofrimento está nos acometendo a todos nesse tempo. E eu convido você a olhar esse tempo não somente com o olhar dos noticiários, com o olhar daquilo de desespero, mas com o olhar da fé. Pessoalmente, seria uma frutuosa, uma saudável reflexão esse tempo. O que esse tempo, o que esse momento Deus está falando, quer fazer com você? O que Ele quer te fazer? O que Ele está te direcionando? Entre na presença de Deus nesse momento, escute a palavra dele e entenda a dinâmica de Deus. O que Deus quer moldar ao seu coração nesse tempo? Porque de um mal, talvez aparente, Deus pode tirar um bem permanente. E isso está ao alcance de cada um de nós se nos abrirmos o nosso coração. E por fim, querido, nessa relação de fé e alegria, porque se eu entendo que mesmo nessas dores, nos sofrimentos presentes, há uma graça, há uma ação de Deus, há um mover de Deus, eu posso me alegrar. Mesmo que eu esteja em meio a dores de parto, em angústias, eu posso me alegrar porque sei que Deus está agindo, que Deus está operando, que em última instância, acima de tudo, à frente de tudo, e sustentando tudo, está o Senhor. E o último ponto para a nossa reflexão é que a fé sem obras é morta. Nós percebemos no Evangelho que aquele homem, ele apesar, ele testemunha diante dos fariseus, ele questiona e é firme na graça que ele recebeu. Ele defende a fé dele. Querem contradizê-lo, ele defende. Ele me abriu os olhos. E no final nós percebemos que ele professa a fé. Eu creio, se prostra. É tempo de testemunharmos a nossa fé. É tempo de ficarmos firmes a nossa fé. É tempo de manifestarmos e com ousada alegria. É preciso testemunhar a nossa fé com obras, com gestos concretos.
E isso nós podemos fazer principalmente nos nossos lares, com os nossos irmãos. E eu convido você a refletir sobre isso. Nós estamos vivendo tempos de discursos, de testemunhos tristes, melancólicos, desesperados, testemunhos de pânico. É tempo dos cristãos se levantarem e testemunhar aquilo que traz esperança, aquilo que traz de fato o sentido da vida. Na história da humanidade, esse não é o primeiro nem é o último momento que estamos passando de insegurança, de dificuldade. Já tivemos muitos. Em todos os tempos, os cristãos se levantaram como um sinal de esperança. Em todos os tempos, os cristãos se levantaram e eles eram esse sinal. E essa esperança não é uma esperança cabisbaixa, é uma esperança de alegria. Mas não uma alegria porque tudo vai ir, porque nós sabemos aonde colocamos a nossa confiança. É interessante que no final do século XIX e no século XX, houve um filósofo muito conhecido, Nietzsche, que ele criticou muito a religiosidade e a fé, e ele dizia que ele não acreditava porque os cristãos não testemunhavam aquilo que de fato eles acreditavam, porque o testemunho dos cristãos era triste, era cabisbaixo, era acabrunhado, era melancólico, sabe, era cristãos que sempre estavam com uma baixa autoestima, vamos dizer assim. E eles falaram que se o cristão testemunhasse, vivesse a alegria do anúncio que eles têm, ele deixava de ser ateu e ele acreditava. Porque a marca do cristão não é tanto essa realidade, apologética de ficar, porque hoje muitas das vezes nós achamos isso, que a marca do cristão é sair criticando a tudo e todos. A marca do cristão é o exercício da caridade alegre. E eu e você somos chamados a isso. Não é viver um personagem, mas a alegria, porque a nossa alegria não é somente um acontecimento no sentido humano. A nossa alegria é uma pessoa que está viva. E quando nós olhamos o testemunho dos santos, olha para São Paulo, que escreve a carta da alegria, que é a carta aos Filipenses, dentro de uma prisão. Olha para muitos santos que viveram em momentos de dificuldade e testemunharam a alegria mesmo em meio às dores. Os mártires que eram mortos e eles davam a vida alegremente. Olha, queridos irmãos, amadas irmãs, para muitos, eu me lembro agora ele ainda não é santo, é servo de Deus, o cardeal Vantuan. Ele morreu no início desse século, no ano, se não me engano, de 2000, 2001. O cardeal Vantuan, ele foi prisioneiro na guerra do Vietnã. Ele era um cardeal arcebispo da capital do Vietnã, aqui muito próximo a nós, há 30 anos atrás. Ele ficou anos preso. Ele celebrava a Eucaristia para ele mesmo, porque ele era sacerdote, era cardeal, claro, e ele não tinha nada. E ele lembrava da palavra de Deus. Ele ficou preso, ele lembrava da palavra de Deus, escrevia os versículos num papelzinho, e ali ele ia meditando, ele ia rezando. E se você pegar, ele tem 2 livros que eu indico, já que estamos em casa, vamos ler. 5 Pães e 2 Peixes, que é um livro pequenininho, que ele conta o testemunho do cárcere, o que seriam os 5 pães e os 2 peixes dele. Ele tem um outro livro que é um retiro que ele pregou para São João Paulo II, para a Cúria, que é o limiar, o testemunho da esperança. E nesses 2 livros ele testemunha esse período que ele estava preso, no isolamento social, e como que a alegria dele foi o Senhor, a esperança dele foi o Senhor. E mais bonito ainda que ver que mesmo preso, ele evangelizava, e ele converteu, ele foi instrumento de conversão para muitos naquela prisão. Queridos irmãos, amadas irmãs, estamos vivendo, Deus permitiu esse tempo, e Ele quer tirar graças desse tempo. Por isso peçamos ao Senhor que Ele possa transformar o nosso coração, e não somente isso, que eu e você possamos também ser instrumentos para que a graça dele, a presença dele, a alegria do Senhor alcance. Testemunhamos alegremente que o Senhor está no meio de nós, que possamos mutuamente nos nossos lares, com os nossos contatos, testemunhar a alegria. Eu convido você a um exercício.
a gente já tem informação demais sobre o coronavírus, sobre pandemia. Partilhe a palavra de Deus com as pessoas. Partilhe mensagens de esperança. Partilhe cuidado. Partilhe que Deus está presente. Porque tudo vai passar e Deus continuará o mesmo, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Vamos mudar a nossa dinâmica. Vamos mudar a nossa postura diante desse tempo. Vamos deixar a melancolia, as notícias, e vamos colocar a esperança naquilo que não passa, que é o Senhor. E que isso seja feito na alegria dEle, porque Ele está vivo. E se Ele está vivo, a gente tem que confiar. Peçamos ao Senhor essa graça e vamos crer que em tudo que nos acontece, o Senhor nunca deixa de estar. É interessante que nessa palavra que nós acabamos de ouvir, diz que aquele cego, ele foi expulso pelos fariseus. Aquele cego, ele não foi acolhido, não foi defendido pela família. Aquele cego, ele foi expulso da comunidade. E diz a palavra, se você pegar lá, pega de novo no Evangelho de hoje e fala assim, escuta. Diz que Jesus, sabendo que ele tinha sido expulso da comunidade, foi ao encontro dele. Querido irmão, amada irmã, que singelo, que delicadeza de Jesus. Porque Jesus sabe de tudo da nossa vida. Ele sabe das dores mais íntimas e nenhuma delas é capaz de tirar a compaixão e a misericórdia dele próximo a nós. Nós podemos até estar enfermos, porque eu e você, nós estamos suscetíveis a pegar esse vírus. Mas eu sou ousado a dizer que nem isso é capaz de tirar a presença de Jesus da nossa vida. Por isso, estejamos com Ele, porque nós podemos perder tudo e a todos, e até nós mesmos, a nossa saúde. Mas se nós estamos enraizados no Senhor, na fé, na luz, o Senhor está conosco. Ele não se afasta de nós. Nós podemos hoje estar afastados da igreja, muitos estão afastados da Eucaristia, mas creio, eu tenho certeza que Deus está emanando graças infinitas, porque Ele quer, Ele não desistiu de mim, Ele está perto de nós. Por isso, precisamos dessa graça nesse dia de sermos renovados na fé, de nosso coração se deixar alcançar o Senhor. Eu queria agora cantar uma música com vocês que esses dias ela estava no meu coração e eu aprendi na minha catequese. É uma música simples, vou pedir o ministério para me acompanhar e que você nos acompanhe ali, talvez você também conheça. Ela é uma música que diz isso, que a gente tem que olhar a tudo, ter a visão da fé e entender que tudo que nos acontece a gente pode apontar ao amor do Senhor e que é impossível nos afastarmos da presença dele, viver sem ele. E que mesmo que hoje você esteja querendo muito estar aqui na igreja, ter a sua Eucaristia, mas creia, é impossível porque Deus está conosco. E se alegre, porque a mão de Deus é a mesma, ela não está. A música diz assim: em tudo e sempre encontro a ti, estás no céu, na terra onde estou, em tudo que me acontece encontro teu amor. Já não se pode mais deixar de crer no teu amor. É impossível não crer em ti, é impossível não te encontrar, é impossível não fazer de ti meu ideal. É impossível não crer
impossível não fazer de ti meu ideal. Olho, cantemos isso. Olho em tudo e sempre encontro a ti. Estás no céu, na terra onde for, em tudo que me acontece, encontro teu amor. Já não se pode mais deixar de crer no seu amor. É impossível não crer em ti, é impossível não te encontrar, é impossível não fazer de ti meu ideal. É impossível, é impossível não crer em ti, é impossível não te encontrar, é impossível não fazer de ti meu ideal. E o salmo que nós cantamos hoje, meus irmãos e irmãs, ele quer nos confirmar isso. O Senhor é o pastor que nos conduz, não nos falta coisa alguma. Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, Ele será conosco. Por isso, nesse momento, nós te pedimos, Senhor, renova a nossa fé, renova a fé do nosso coração. Senhor, renova o nosso encontro pessoal contigo, nós precisamos. Renova o nosso coração na intimidade com a tua palavra, com a tua presença, porque tu és o nosso pastor e tu não desampara as ovelhas do teu rebanho. O Senhor não deixa as ovelhas a mercê. Muitos dos irmãos e irmãs, eles estão se sentindo desamparados hoje. Você que nos acompanha, talvez você possa estar vivendo essa realidade de desamparo. E hoje a palavra do Senhor vem ao teu encontro, dizendo: o Senhor é o mesmo, Ele é o pastor, e Ele quer nos conduzir nesse tempo. Ele coloca as ovelhas nos ombros, Ele coloca ela nos braços, Ele vai alimentar, Ele vai conduzir, e Ele vai nos ensinar a olhar a tudo, a olhar o tempo presente e entender que o amor de Deus não mudou, Ele é o mesmo. Peçamos essa graça ao Senhor, renova o nosso coração, dá-nos uma fé viva e verdadeira, e mais ainda, Jesus, nós te pedimos, dá-nos a graça de testemunhar a tua fé. Alcança, Senhor, nesse momento os irmãos que estão vivendo com um coração tão apertado, angustiado, que estão com um profundo medo. A tua palavra diz, Senhor, que no amor não há temor, porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. E a nossa alegria, Senhor, ela vem de sermos amados, cuidados por Ti. Nós te pedimos, Senhor, a graça de dar a certeza aos corações que esse tempo presente não é capaz de nos impedir de sermos cuidados por Ti, porque Tu és o pastor que nos conduz. Renova a nossa vida, que a Tua palavra preencha o nosso coração, que a Tua palavra nos dê esperança, que a Tua palavra nos fortaleça, que a Tua palavra venha em contra as nossas fraquezas hoje e nos fortaleça na fé, na santidade, e nos fortaleça no testemunho de ressurreição de graça, o testemunho pascal. Que o Senhor nos dê essa graça nesse dia. Rezemos juntos, irmãos, e vivamos na esperança nesse tempo. Cantemos.
óleo.